Atenção! O vídeo a seguir é baseado no quadro Emoções, do canal Léo Hall. Tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho do mesmo. Não pretendo copiá-lo ou plagiá-lo. É apenas uma homenagem. Deixando isso claro, aproveitem o vídeo. Já pararam para pensar por que todo vilão quer acabar com a humanidade? Seja ele um titã louco ou um rei dos mares? Clichê de roteiro? Ou seria uma motivação para o mocinho poder enfrentar o vilão e tentar impedi-lo? Mas e se, na verdade, o mocinho que está tentando ajudar está se tornando o vilão de toda a história? Sejam muito bem-vindos ao quadro Revendo. Uchiha Madara, o nome equivalente a você sabe quem, por exemplo. Nosso personagem de hoje é uma criança que acreditava em um mundo bom, um mundo melhor, mesmo vivendo em épocas de guerra. Porém, como interromper uma guerra pedindo por favor? Infelizmente não é assim que funciona. É necessário poder, poder para proteger. Porém, quem tem muito poder acaba se tornando uma ameaça para quem não tem, e isso começa a gerar um desequilíbrio social enorme. Afinal de contas, foram as situações daquele personagem que fez com que ele buscasse poder, e é aí que começam os julgamentos. O plano Tsukunome, ou Tsukuyomi Infinito, consiste em criar um mundo de sonhos, uma realidade onde não exista mais maldade, não exista mais miséria, mais discórdia, mais inveja, mais desigualdade, e um mundo onde todos os sonhos se tornam reais, independente de quem quer que seja, todos terão seus sonhos realizados. Ora, então, por que é que o mocinho não ajuda o vilão a conseguir um mundo tão bom assim? Na verdade, parece o mundo ideal. Um mundo sem guerra, sem mortes. Então, por que querem impedi-lo? O que torna a realidade miserável e impiedosa em que vivemos melhor do que esse mundo dos sonhos que o vilão está nos propondo? Por que ele é o vilão? Obito entende isso e começa a trabalhar para um mundo melhor, um mundo sem mortes, um mundo com mais empatia pelos outros. E se o nosso processo evolutivo natural for a extinção, será que é nosso destino? Ou é algo que podemos mudar? Desde o início, tentam nos contar a origem da vida e de como evoluímos até hoje. No meio desse processo evolutivo mental e físico, o ser humano desfalcou e extinguiu inúmeras espécies que sequer são conhecidas hoje em dia, apenas para continuar existindo. Afinal de contas, é a lei da natureza, o mais forte sobrevive. Quando nos tornamos sociáveis, deixamos de viver a lei da selva e passamos a viver a lei dos homens, leis que foram criadas por nós mesmos. Podemos associar o tempo às fases do jogo Mario, não importando os inimigos ou as dificuldades à frente. A tela nunca para de avançar, e se caso você se recusar a jogar o jogo, você não progride, você morre. E depois dessa pequena e chula introdução sobre a evolução humana, eu faço uma pergunta a vocês. Qual é o próximo passo da humanidade? Thanos quer erradicar a metade da população por conta do universo ser finito e a humanidade infinita. Ou seja, se ninguém fizer nada, a próxima geração que virá passará necessidades, ou pior, nem sequer virá para cá. Madara quer colocar todo mundo dentro de um mundo dos sonhos para que ninguém mais sofra em nenhuma circunstância. O motivo disso? Bom, é melhor deixar o próprio Madara explicar, não é mesmo? この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。これらは因果関係にあり、切り離すことができん。Para mim, é exatamente isso. Talvez a premissa evolutiva da humanidade seja o caos, e para o bem do universo, a mesma não deve mais existir. Eu sei, pode ser uma visão muito genocida da minha parte, já que, como Rousseau disse, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe.
Kira, em Death Note, nos ensina muito sobre isso. Um humano canção atual da sociedade, onde só é semeado o caos, a inveja, a ganância, a luxúria e ninguém faz nada a respeito. E quando ele finalmente decide agir em prol de um tempo melhor, de um mundo melhor, ele tem de fazer isso de forma anônima. E quando descobrem, o condenam, o julgam e o matam. Tudo porque não entendem o real significado das suas intenções. Ou talvez ele era só mais um louco? 誰か一体どうすれば Então, qual a solução para o fim certo de uma sociedade destinada ao fracasso na visão dos nossos vilões? Por que é que quando o vilão escolhe se sacrificar pela sociedade, ele continua sendo um vilão? E quando o mocinho escolhe a mesma alternativa... E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. é tratado como herói. Ambos estão agindo pensando nos outros e não só em si próprios, porém com métodos diferentes para chegar ao seu objetivo. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Talvez isso é que faça toda a diferença. Mas ambos vivem na mesma comparação. O que os vilões precisam versus o que a sociedade precisa. Independentemente se aquela decisão vai afetar o mocinho ou o vilão de forma negativa ou não, eles são as pessoas que estão sempre dispostas e preparadas a pagar o preço por um futuro melhor. E assim como a premissa do peixe é nadar e a do pássaro é voar, a premissa do homem é o caos. Coringa nos mostra isso a todo tempo. Um cenário onde todos são do mal. Todos têm maldades, porém, só precisam de um gatilho, uma oportunidade para agirem de tal modo. Existe uma frase incrível que diz: tempos difíceis criam ninjas fortes criam tempos bons criam ninjas fracos, e ninjas fracos criam tempos difíceis. E é exatamente isso. Madara vivia em tempos difíceis e precisou de poder, precisou ser forte para mudar aquilo. Para mim, esse loop infinito só deixa claro quem é o culpado disso tudo. O extremismo, a intolerância das pessoas que buscam algo além do tempo delas e bagunçam todo o sistema cronológico do resto das pessoas, das próximas gerações. Madara, em leito, começa a questionar seus ideais, seus valores, e Hashirama lhe responde: そう簡単にいくか。俺たちの生きてる間にできることは知れてる。だから託していかねばな。先の者がやってくれる。 E é exatamente isso. A sociedade pode dar certo se confiarmos que a próxima geração pode continuar o que começamos e aceitarmos que o que começamos está sujeito a mudanças, já que vivemos em constante evolução. A filosofia do Madara, para mim, não é errada, porém não funciona, pois ele não é eterno. Todos temos isso em comum. Porém, se Madara fosse eterno, eventualmente seus ideais iriam se chocar com os novos ideais daquele povo, e aí ele se tornaria um vilão, por tentar impor o que ele acredita, mesmo não sendo mais o certo para aquela época, e ignorar que aquele povo vive daquele jeito, com aqueles valores, e, bom, isso é o que torna a humanidade tão incrível, a diversidade. É com ela que podemos experimentar infinitas sensações e experiências, justamente pela própria diversidade. Eu sou Yuri, e muito obrigado por assistir este vídeo. 気持ち少し上に投げる感じ。コツとしては。 Eu estou aqui no final do vídeo para falar para vocês que esse vídeo terá uma continuação, isso mesmo. O roteiro foi fracionado em 2 partes e a próxima parte sai semana que vem. O próximo vídeo será uma continuação deste, abordando quase a mesma temática, porém focando no filme de Naruto Road to Ninja. Então não percam ele até lá, ok? Conto com vocês e até um próximo dia.